Muitas vezes pode acontecer que a imagem que nós temos de Deus nada mais é do que um reflexo daquilo que nós temos por convicção. Dito de outro modo, não é infrequente entre nós seres humanos, é uma tentação que todos nós temos de, ao invés de reconhecer que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, querer que Deus seja a nossa imagem e semelhança. De tal modo que nós atribuímos a Deus os nossos próprios sentimentos. Daí que aquilo que para nós é algo que deve ser recompensado, porque é uma ação boa, porque consideramos algo louvável, nós esperamos que Deus tenha essa reação conosco. E aquilo que nós consideramos como ruim, como digno de castigo, nós esperamos que Deus castigue aqueles que assim comportam-se. Aliás, às vezes, até esperamos que Deus nos trate assim porque achamos que algo de errado que fizemos é digno de castigo, e de um castigo terrível. Porém, Deus não é igual aos homens. E não somente o seu modo de agir, o seu modo de se manifestar, não corresponde em nada às nossas expectativas, ao menos essas expectativas que são, podemos dizer, mais carnais, né, de uma humanidade marcada pelo orgulho, pelo pecado, mas muitas vezes ele nos surpreende. Todos nós, se fôssemos Deus, e essa é a verdade, e se somos honestos vamos admitir, se fôssemos escolher o modo de nos manifestar no mundo sendo Deus, certamente o caminho seria o do espetáculo, o da manifestação cheia de poder. Deus, por outro lado, nos surpreende manifestando-se na humildade, no silêncio, no escondimento. A primeira leitura de hoje, da profecia de Isaías, nos fala dessa figura misteriosa, que no fundo se identifica com Messias, que no livro de Isaías, entre o capítulo 42 e o capítulo 53, vai aparecer em 4 cânticos, ou seja, 4 trechos que falam do que muitos chamam do servo sofredor, ou seja, essa figura de Messias que, ao invés de chegar como um dominador, como aliás esperavam os judeus que se manifestasse o Messias, se manifesta de modo humilde, manso, e ao invés de conquistar, oferece a sua vida pelos pecados dos homens. É uma profecia daquilo que fez Jesus. De fato, se a gente pega aquilo que dizia o texto de hoje, da primeira leitura, o capítulo 42 do profeta Isaías, falava o seguinte dessa figura, desse anúncio de como Jesus, aliás, agiria. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, ou seja, não é uma pessoa que está chamando a atenção, não é uma pessoa que quer popularidade. Hoje em dia, tudo na nossa cultura é em função da popularidade, é em função do êxito, é em função de ter likes ou coisas do gênero. Jesus não levanta a voz, vai na humildade, vai no escondimento, vai com algo mais consistente, que não são palavras vazias, mas algo mais profundo, que é uma entrega de amor que transforma de verdade. Depois disso também algo muito bonito. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, essa manifestação do Messias, o modo como Jesus se apresentou, é um modo que também respeita a fraqueza dos homens e das mulheres. Ou seja, ele não quebra uma cana rachada, ou seja, algo que já está um pouco fraco, ele não pega e diz, isso aqui não serve, quebra e joga fora. Não.
ele vai dar atenção, ele vai tentar curar, restaurar. Ele não despreza o ferido, não despreza o pecador, não despreza aquele que é considerado o último, todo o contrário. Ele se entrega sem medidas. É evidente que esse modo de Deus agir, às vezes, se a gente não tem uma busca constante por uma verdadeira humildade, pode nos deixar um pouco perplexos, como muitos apóstolos e discípulos de Jesus ficaram. Vemos o caso de Judas, por exemplo, no Evangelho. Certamente ficou decepcionado quando se deu conta que Jesus não seria aquele Messias potente que levaria o povo judeu a um domínio universal. E aí ele começa a maquinar já uma traição. Nós vimos hoje no Evangelho como Judas já é um homem completamente obscurecido pela ganância. Diz o texto que ele era um ladrão que roubava o dinheiro, e quando Maria, irmã de Lázaro, vem com aquele perfume custoso e derrama sobre os pés de Jesus e depois enxuga com seu cabelo, Judas vem com aquele comentário: por que não vendemos isso para dar para os pobres? Não porque ele se preocupasse com os pobres, vai dizer o texto, mas porque era ladrão. E por que era ladrão? Porque já não via em Jesus alguém que podia corresponder às suas expectativas. E aqui está algo para a gente refletir. É Jesus que deve corresponder às minhas expectativas? Ou sou eu que devo procurar corresponder àquilo que Jesus pede de mim? Por outro lado, temos o exemplo de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que pega aquele perfume, diz o texto, que o perfume custava 300 denários ou 300 moedas de prata. Isso era muito dinheiro, equivalia ao salário de um ano praticamente de um agricultor. Era algo assim absurdo. Diz o texto também que era um perfume feito à base de nardo, precioso e verdadeiro. Nardo era um perfume que vinha lá da Índia, então podemos imaginar naquele tempo um perfume vindo da Índia, de uma árvore que cresce no Himalaia, algo assim extremamente difícil de se encontrar, raro, de um preço absurdo. E ela derrama tudo aquilo aos pés de Jesus, um sinal de generosidade. Mas Jesus, que deve corresponder às minhas expectativas, sou eu que me entrego completamente. E aqui um comentário muito bonito que fez um autor eclesiástico, um autor cristão do século III, chamado Orígenes, quando ele comenta o Cântico dos Cânticos e dá o exemplo dessa cena. E ele diz que Maria, ao botar aquele perfume aos pés de Jesus e enxugá-lo com seus cabelos, ela faz com que os seus cabelos também fiquem perfumados, mas com aquele perfume que encostou em Cristo. O que significa isso para nós espiritualmente, essa imagem? Que quando nós damos o nosso perfume, aquilo de mais precioso que podemos ter, o nosso tempo, às vezes a nossa atenção a uma pessoa necessitada, o nosso tempo na oração, na meditação da palavra de Deus, quando a gente derrama aquilo tudo com generosidade sem medida, mas encostamos, como Maria com o cabelo, a gente toma contato com Jesus, a gente também fica perfumado, ou seja, a gente não perde, a gente ganha. Essa é a verdadeira ideia. Santo Agostinho, por outro lado, no comentário ao Evangelho de São João, faz um jogo de palavras, porque em grego a palavra nardo verdadeiro, a palavra é pistikes, verdadeiro, que significa que é fiel, que corresponde à verdade, vem de pistis, que é fé. Ele diz que esse nardo verdadeiro representa a nossa busca pela fidelidade, pela justiça, que esse é o perfume que podemos oferecer a Cristo. Uma vida honesta, uma vida segundo a palavra de Deus. E repito, pode custar esforço? Sim. Pode ser algo que, como aquele perfume, tem um valor grandíssimo, que talvez seja mais do que a gente vai conseguir recuperar em pouco tempo? Sim. Mas, quando somos generosos, não perdemos, ganhamos. Ao contrário, Judas, na sua ganância,
Querendo só acumular mais, como nós às vezes, buscando somente os nossos próprios interesses, como terminou? Frustrado. Queria vender por 300 moedas o perfume. Acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata e terminou enforcado, cheio de amargura. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que abra os nossos olhos, como o Salmo nos conclamava no seu refrão: o Senhor é minha luz e salvação, que o Senhor ilumine os meus olhos, a minha mente, o meu coração, que seja Ele a minha salvação, e que eu entregue tudo a Ele, sem medidas, porque quem se entrega a Jesus não perde nada, mas ganha tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.